Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padme Devote Simati Ridananda Dasgoswami Dinamine Namaste Guru Saranamina Prabhupada Pramodaya Stasibantanasi. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, em tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 21º capítulo, no verso 4. Então, aqui Krishna, o título do capítulo é Explicando o Caminho Védico. Então, vamos ver o que Krishna vai falar agora. É só um versinho bem pequenininho. Darshito yam mayacharo dharma mudvatam duram. Vou repetir. Darshito yam mayacharo dharma mudvatam duram. Darshita revelado, ayam, este, maya, por mim, achara, modo de vida, dharmam, dos dharmas, udvahatam, para aqueles que estão carregando, dhuram, o fardo. Tradução, revelei este modo de vida para aqueles que carregam o fardo dos princípios de dharma mundanos. Então a ideia toda aqui é que não basta você só seguir os princípios do Dharma, não basta só ser uma pessoa boa. Por quê? Porque todo esforço feito aqui vai se passar. Essa é a lei da matéria, não é punição de Deus nem nada não. Mas sempre que você fica sem esse elemento transcendental, sem a conexão, sem esse elemento verdadeiro do despertar espiritual, tudo que você faz, por definição, está na matéria. E tudo na matéria, também por definição, é mutável, se passa, se transforma, se acaba. Mundos inteiros se acabam, sistemas solares se acabam, o universo todo vai se acabar. Então, todos os esforços feitos só para ser uma boa pessoa sem essa conexão amorosa, bhakti, vão se perder. Vão trazer bons resultados, você vai se sentir bem, vai ter uns resultados temporários, mas em sentido último, mais profundo, não adianta nada. Então, nesse sentido é que é penoso. Você faz uma coisa que não adianta nada, é penoso, certo? Você fala, não, vou fazer tudo isso aqui, não vai adiantar nada. Você chamaria isso de penoso. Então, é nesse sentido que é penoso. Claro que você tem que fazer seu Dharma, claro que é gostoso fazer seu Dharma. E mais, ao fazer o Dharma, você se sente bem. E para fazer o despertar espiritual, tem que fazer o Dharma. Então, não é que a gente está falando para não fazer o Dharma. Isso tem que ficar bem claro. Não é que tem, tipo, duas coisas. Tem o caminho do Dharma e aí tem o caminho de Bhakti. Não, isso aí é um erro muito grande, quem pensa assim. Isso aí dá todo tipo de problema. Não, o caminho de Bhakti é construído em cima do Dharma, como eu sempre estou alertando aqui. Então, não é que a gente está descartando, menosprezando o Dharma. O que está dizendo é que sem Bhakti, sem o elemento puramente amoroso de conexão, sem Karma Yoga, sem Bhakti Yoga, sem esse Jnana Yoga que vocês estão tendo aqui, não vai resolver, não basta. Então é necessário, mas insuficiente, né? Por isso que Krishna diz no final da Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja. Ele fala para Arjuna no verso 1866 da Bhagavad Gita, olha, Sarva Dharmam, todos os dharmas, não, Parityaja, não conte com isso, tipo, só isso não. Mam Ekam, a mim exclusivamente, Mam, a mim, Ekam, só. Sharanam. Venha, Sharanam, abrigo, Sharanam, abrigue-se em mim. Então você tem que fazer isso, você tem que fazer e se abrigar completamente em Krishna. Verso 5. Terra, água, fogo, ar e éter são os 5 elementos básicos que constituem os corpos de todas as almas condicionadas, desde o próprio Senhor Brahma até as criaturas inertes. Esses elementos emanam todos da personalidade de Deus Uno. Então, aqui dá uma voltinha e vai descrever a situação da alma, né? Então, qual que é a situação da alma? Ela está presa
né, em corpos feitos da matéria. Como é que se descreve a energia material grosseira na cultura védica? 5 elementos, né? Terra, água, fogo, ar e éter. Você fala, mas que coisa bobinha, antiquada, né? A gente tem a ciência moderna hoje, é muito melhor. Mas não, faz todo sentido ainda. Veja só, sólidos, líquidos, gases, energia radiante e o vácuo. Então, descreveu toda a realidade física. Então, essa é a realidade física que a gente chama de grosseira. Por quê? Porque essa que você pode ver, você pode medir, pesar, botar no laboratório, essa energia material grosseira. Tem mais 3 elementos da energia material que são sutis, que Krishna descreve, né, em seguida na Bhagavad Gita, que são mente, inteligência e aquele negócio chamado ahankara, que é traduzido como falso ego, ou seja, mente, que é essa coisa que está aí passando os pensamentos, inteligência, que é entendido como a sua forma de compreender o mundo, de interpretar o mundo, analisar o mundo, essa visão do mundo que você tem, buddhi, inteligência, e por último, ahankara, que é traduzido como falso ego no sentido de a sua identificação atual. Eu sou um homem brasileiro, não sei o quê. Então, esse é o falso eu. O outro está lá achando que é um cachorro, outro acha que é um tucano, outro acha que é uma mulher, outro acha que é uma minhoca. Então, esse é o ahankara. E aí, com esse ahankara, o resto vai se desenvolvendo. Ok? Bom, então ele mencionou aqui que são os corpos de todas as almas são feitos dessa energia material, desde o Senhor Brahma até as criaturas inérteis, ou seja, todo mundo no universo está dentro de um corpo. As pessoas às vezes se confundem um pouco com essa ideia de achar que tem almas andando por aqui. Não tem. Na energia material, em todo esse universo, você só vai encontrar almas dentro de corpos materiais. Não é possível a interação e existência de uma alma fora de um corpo ou grosseiro ou sutil, ou normalmente, né, os dois. É o que você vê por aí, é os dois. A alma dentro do corpo sutil, dentro do corpo grosseiro. Então, quando você fala, contactei o espírito, não é que a alma contactou aquela figura no corpo sutil. É o máximo que você vai conseguir aqui. Então, a alma mesmo não tem contato. É como você falar que dentro da programação do seu computador, do seu tablet, do seu telefone, você biologicamente está lá dentro. Não, você não está lá dentro. Você pode interagir com aquele mundo digital através da interface digital, da tela, touchscreen, do mouse, do teclado, que seja qualquer coisa. Mas você não pode estar lá no mundo digital, porque simplesmente, né, não faz sentido nenhum, né? Exatamente a mesma coisa. Então, se você acha que a alma pode estar aqui, é a mesma coisa que você achar que você, biologicamente dizendo, pode estar dentro, né, do mundo digital de zeros e uns lá no chip do seu aparelho digital. Significado. Todos os corpos materiais compõem-se de diferentes proporções dos mesmos 5 elementos grosseiros que emanam da personalidade de Deus Uno e cobrem as entidades vivas que estão todas na categoria Jiva. Outra forma de falar de alma, Jiva Tattva. Os conceitos de bom e mal dependem da escolha do Senhor Supremo e não da diferença qualitativas inerentes aos objetos materiais. Alguém consciente de Krishna, em última análise, vê todos os fenômenos materiais como uma coisa só. O bom comportamento, a discriminação inteligente e o senso artístico do devoto dentro do mundo material baseiam-se todos na vontade de Deus. Os elementos materiais, sendo emanações do Senhor Supremo, são, em última análise, todos indiferenciados. Todavia, os advogados da piedade mundana temem que, caso se minimize a dualidade material de bem e mal, as pessoas se tornarão imorais ou anarquistas. Sem dúvida, a filosofia impersonalista e ateísta pregada pelos cientistas modernos, na qual a variedade material limita-se a meras descrições matemáticas de partículas atômicas e moleculares, conduz a uma sociedade imoral. Embora tanta ciência material
quanto conhecimento védico tirem a cobertura da ilusão da variedade material e revelam a unidade última de toda a energia material, só os devotos do Senhor Krishna rendem-se à suprema piedade absoluta da vontade de Deus. Desse modo, eles sempre agem para o benefício de todas as entidades vivas, aceitando a variedade material no serviço ao Senhor, de acordo com o desejo do Senhor. Sem consciência de Krishna ou consciência de Deus, ninguém pode compreender a posição absoluta da bondade espiritual, Shuddha Sattva. Em vez disso, todos tentam artificialmente construir na plataforma material uma civilização baseada no interesse próprio interdependente. Semelhante arranjo tolo desaba facilmente, como evidencia os conflitos sociais e o caos generalizado da era moderna. Todos os membros de uma sociedade civilizada devem aceitar a autoridade absoluta da Suprema Personalidade de Deus. E então a paz e a harmonia social não repousará sobre a frágil plataforma relativa da piedade e do pecado mundano. Verso 6. Meu querido Uddhava, embora todos os corpos materiais se componham dos mesmos 5 elementos e por isso sejam iguais, a literatura védica concebe diferentes nomes e formas em relação a estes corpos para que as entidades vivas possam alcançar sua meta na vida. Então, Krishna está falando, olha, corpo é corpo, material, todo mundo tem corpo material, mesma coisa. Não é atrás, a matéria é desse jeito. Sim, mas a gente sabe, a ciência moderna sabe, como falou no último significado, e a literatura védica já falava, tudo bem que tem essa variedade aparente, isso aqui é uma mesa, isso aqui é um livro, isso aqui é um corpo, mas no fundo é tudo energia material, é só energia, né? Então no fundo é a mesma coisa. Agora o que tem diferente é a presença da alma, a presença de Deus, mas em termos de matéria é tudo a mesma coisa. Então a gente vai ter que lidar com a interpretação do mundo, entendendo que matéria é matéria. Então o que vai diferenciar não é só na superfície, você vai ter que ir mais fundo. As palavras Nama, Rupani, Vishamani referem-se ao sistema de Varnashra-dharma, no qual os membros da sociedade humana são designados de acordo com as 4 divisões sociais e as 4 divisões ocupacionais. Então, tem esse conceito do Varnashra-dharma que a gente cobriu bastante naqueles capítulos, quem perdeu é só voltar alguns capítulos atrás e rever, né? E como a gente explicou naquela sessão, a coisa toda do Varnashra Dharma já não tem mais muita aplicação no mundo atual. Era uma coisa que fazia sentido na era pré-industrial, quando o mundo ainda era, uma sociedade agrária. Aí fazia um pouco mais sentido porque as ocupações eram facilmente divididas mesmo. Mas hoje em dia a complexidade é tal que não funciona mais o sistema. E quanto ao sistema de ashramas também, a gente explicou bastante naquela sessão que realmente você tem tudo bem, isso tudo você tem basicamente antes de casar, casado e depois de casado, assim, não é muito complicado. Então a gente explicou isso bastante naqueles versos, então a gente não vai precisar falar sobre isso aqui. Verso 7. Ó Santo Uddhava, a fim de restringir as atividades materialistas, estabeleci aquilo que é próprio e impróprio entre todas as coisas materiais, incluindo o tempo, espaço e todos os objetos físicos. Significado. A palavra niyamartam, a fim de restringir, é significativa neste verso. A alma condicionada se identifica falsamente com os sentidos materiais e por isso considera boa qualquer coisa que dê ao corpo satisfação imediata e má qualquer coisa inconveniente ou perturbadora. Então essa é a visão bem simples materialista, Se é bom para o meu corpo, é bom, se é ruim, não é bom. Mediante inteligência superior, contudo, é possível reconhecer o interesse próprio e o perigo duradouro. Por exemplo, o remédio pode na hora ser amargo,
mas por calcular o interesse próprio a longo prazo, o enfermo aceita o remédio amargo para curar uma doença que, de imediato, não é molesta, mas que, em última análise, é fatal. Então, aí, claro, no nível um pouquinho mais inteligente, você começa a pensar, não, peraí, pode ser ruim agora, mas vai ser bom depois, isso aqui pode ser bom agora, mas vai ser muito ruim depois. Então, você consegue planejar melhor a sua análise do que é bom e do que é ruim. Da mesma forma, a literatura védica restringe as propensões pecaminosas dos seres humanos, estabelecendo o que é próprio e o que é impróprio entre todos os objetos e atividades do mundo material. Porque todos precisam comer, os Vedas prescrevem alimentos no modo da bondade, e não aqueles que são pecaminosos, tais como carne, peixe e ovos. De igual maneira, aconselha-se que a pessoa viva numa comunidade pacífica e piedosa, e não na associação de pessoas pecadoras, nem num ambiente sujo ou turbulento. Por designar e restringir a exploração do mundo material, o conhecimento védico pouco a pouco conduz a alma condicionada à plataforma de bondade material. Nessa fase, atinge-se a qualificação para servir a Suprema Personalidade de Deus e entrar na fase transcendental da vida. O que quer dizer isso? É aquele ponto importantíssimo do yoga, né? Tão enfatizado na Bhagavad Gita, que você precisa ter um estilo de vida apropriado que, né, não é uma questão de regras, é uma questão de compreensão do modo da bondade, né? Sattva Guna. Uma compreensão do que é Sattva Guna, Raja Guna, Tamo Guna. E você gradualmente ajustar, lapidar sua vida para ficar cada vez mais em Sattva Guna. Por quê? Porque em Sattva Guna fica muito acessível a espiritualidade, muito fácil. Não é automático, você ainda tem que fazer o esforço, que nem a gente falou na aula passada. Você tem que escolher, tem que ter assim, não, vou querer, eu quero, vou escolher, porque automático nunca a vida espiritual é. Mas em Sattva Guna fica muito fácil fazer. Já em Tamoguna, praticamente impossível. E em Raja Guna, muito turbulento, muito difícil, muito instável. Então a gente quer ter o estilo de vida em Sattva, porque lá fica fácil decolar. Meu mestre espiritual sempre dá esse exemplo assim, que Sattva Guna é como um aeroporto. Como é que é isso? Se você quiser pegar um avião, primeiro você tem que chegar no aeroporto. Aí lá é muito fácil pegar um avião. Mas tentar pegar um avião em outro lugar, bem complicado, quase impossível. Então a ideia é essa, a gente tem que chegar no aeroporto de Sattva Guna. Deve-se lembrar que essa mera possibilidade de se qualificar não constitui verdadeira qualificação, ou seja, não basta estar em Sattva Guna. Sem consciência de Krishna, a mera piedade mundana não pode jamais qualificar a alma condicionada para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Dentro deste mundo estamos todos infectados pelo falso orgulho, que deve ser diminuído através da submissão aos preceitos védicos. Alguém 100% ocupado no serviço amoroso do Senhor não precisa adotar esses métodos preliminares, porque ele entra em contato direto com a personalidade de Deus através do processo espontâneo de rendição. No verso anterior, o Senhor explicou por que a literatura védica atribui diferentes valores aos corpos das diferentes entidades vivas, e aqui o Senhor explica o sistema védico de valores com relação aos objetos materiais que interagem com esses corpos. Verso 8. Entre os lugares, aqueles que não têm o antílope malhado, os que são destituídos de devoção aos brahmanas, os que possuem antílopes malhados, mas carecem de homens respeitáveis, províncias como Kikata e lugares onde se negligenciam a limpeza e os ritos purificatórios, onde são preeminentes os comedores de carne, ou onde a terra é estéril, são todos considerados terras contaminadas. Então isso aqui agora vai ficar bem interessante, essa visão, né, de que era um lugar bom de se morar, né? Como é que era o ideal védico de um lugar bacana de se morar. Olha só, para começar,
um apego aqui pelo antílope malhado. A gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Então, mas o que a gente está querendo? Um lugar que não tem devoção aos brahmanas, ou seja, um lugar que não preza a espiritualidade, não preza o comportamento sátrico, não preza o conhecimento. É muito ruim. A gente está vivendo isso na sociedade, né? Uma sociedade que não preza os professores, os cientistas, os educadores, as pessoas qualificadas, os especialistas. Um lugar que não preza os brahmanas, fica muito ruim de morar. Então isso está acontecendo no mundo inteiro, é um problemaço. Lugares que não têm homens respeitáveis. Muito ruim, né? Você morar num lugar que todo mundo é cretino, todo mundo é crápula, todo mundo é mentiroso, bandido, corrupto. Parece um lugar que você conhece. Enfim, né? É terrível. É muito ruim morar num lugar assim. Lugares que negligenciam a limpeza. Ou seja, a pessoa não se cuida de ficar puro, de ficar limpo, tomar banho, de se organizar, sabe? Limpeza externa, interna, organização, lugar que não preza isso, que cultiva sujeira, olha só. E onde são preeminentes os comedores de carne, infelizmente, quase todo o planeta agora, né? Ou onde a terra é estéril. São todos considerados terras contaminadas. Olha só que interessante. Vamos ver o significado. A palavra Krishnasara refere-se ao antílope malhado, cuja pele é usada pelos brahmacharis enquanto moram no ashram do mestre espiritual. Só para ficar claro, né? Os brahmanas nunca caçam na floresta, senão que aceitam peles de animais já falecidos. A pele do antílope negro malhado também é usada como vestimenta por aqueles que recebem instrução sobre como executar o sacrifício védico. Portanto, visto que não se pode executar o sacrifício de maneira conveniente em áreas carentes de tais criaturas, esses lugares são impuros. Claro que lembra, isso aqui não é o yoga, isso aqui não é a espiritualidade, isso aqui era a religiosidade mundana védica, que era pegada a esses detalhes, criados esses detalhes para guiar a sociedade que não estava interessada em espiritualidade. Esse é o ponto aqui do capítulo todo. Então, óbvio que a gente não usa nenhuma pele de nenhum animal, não precisa jamais, não tem nada a ver com nada. Mas na religiosidade mundana, não yoga, na religiosidade védica comum, mundana, aí sim eles tinham essas regras e esses detalhes. Então eles precisavam manter isso. Portanto, além disso, embora os habitantes de um lugar particular possam ser peritos na execução de atividades fruitivas e sacrifícios ritualísticos, se são hostis ao serviço devocional do Senhor, tal lugar também é poluído. Então, obviamente, um lugar que tem rituais, tem religiosidade, mas não aprecia espiritualistas, não aprecia, então também não prestam. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explica que outrora as províncias de Bihar e Bengala eram destituídas do serviço devocional ao Senhor e por isso eram consideradas impuras. Mais tarde, os grandes Vaishnavas como Jayadeva apareceram nesses territórios, convertendo-os em lugares santos. A palavra assovirá indica aqueles lugares sem suviras, isto é, pessoas santas respeitáveis. Em geral, considera-se que quem obedece às leis do Estado é um cidadão respeitável. Da mesma forma, considera-se que quem obedece à risca à lei de Deus é um homem culto ou decente, suvira. O lugar onde residem tais homens ou mulheres inteligentes chama-se Salviram. Kikata refere-se ao estado moderno de Bihar, que tem sido conhecido tradicionalmente como um território de homens não civilizados. Mesmo em tais províncias, contudo, qualquer lugar onde se reúnam pessoas santas é considerado santo. Por outro lado, uma província de pessoas geralmente respeitáveis fica poluída de imediato, caso haja a presença de homens ou mulheres pecaminosos. A Samskrita indica a falta de limpeza externa, como a ausência de cerimônias purificatórias para a limpeza interna. Srila Madhvacharya cita a seguinte passagem do Skanda Purana.
Pessoas religiosas devem residir dentro de um raio de cerca de 13 quilômetros de algum rio, oceano, montanha, eremitério, floresta, cidade espiritual ou onde se encontra a Shalagram Shila. Deve-se considerar que todos os outros lugares são kikata ou contaminados. Mas se mesmo em tais lugares contaminados encontram-se antílopes negros e malhados, pode-se residir aí, contanto que pessoas pecaminosas também não estejam presentes. Mesmo que haja pessoas pecaminosas presentes, se o poder civil está nas mãos de autoridades respeitáveis, pode-se permanecer. Da mesma forma, pode-se residir onde quer que a deidade de Vishnu esteja devidamente instalada e seja adorada. Nesta passagem, o Senhor fala em detalhes sobre o tema de piedade e do pecado, que se baseiam em pureza e impureza. Dessa maneira, descrevem-se aqui os lugares de residência puros e os contaminados. Verso 9. Considera-se que um tempo específico é puro quando é apropriado ou em virtude de sua própria natureza ou devido à obtenção de parafernália conveniente para execução do próprio dever prescrito. Aquele tempo que impede a execução do dever é considerado impuro. Então, como é que é isso? Significado. Após discutir os lugares puros e impuros, o Senhor agora trata das diferentes qualidades do tempo. Certos momentos, tais como Brahma Muhurta, que são as últimas horas antes do nascer do sol, são sempre auspiciosos para o avanço espiritual. Outros momentos não auspiciosos por si sós tornam-se assim através da obtenção da prosperidade material, que facilita a obtenção da pessoa, facilita a missão da pessoa na vida. Perturbações políticas, sociais e econômicas que obstruem a execução dos deveres religiosos ou dos dharmas são considerados tempos inauspiciosos. Se alguém negligencia o serviço amoroso ao Senhor, sendo levado pelo gozo dos sentidos, ele com certeza está vivendo nos tempos mais inauspiciosos. Portanto, o momento que se obtém a associação do Senhor Supremo ou do devoto puro do Senhor é o tempo mais auspicioso. Ao passo que o momento que se perde tal associação é o mais inauspicioso. Em outras palavras, a perfeição da vida é apenas a consciência de Krishna, mediante a qual se transcendem as dualidades de tempo e espaço causadas pelos três modos da natureza material. Então vamos encerrar por aqui e que Krishna abençoe vocês com lugares e tempos muito auspiciosos para a sua conexão divina em amor, em Bhakti. Hare Krishna.